Glória a Deus. Quantos sabem o que nós vamos começar a aprender a partir de hoje? Amém significa o quê? O quê? Amém, glória a Deus. Aleluia. Tá tudo certo aí atrás, gente? Aquele cantinho lá, parece que tem pedra de ouro ali, ou o Tony tem açúcar, né? Atrai todo mundo lá para aquele cantinho lá. Vocês passaram mel aí no Tony? Glória a Deus. Já está orado, abençoado as ofertas? Amém. Pai, nós queremos te honrar nesta manhã, ao iniciar esta série de mensagens, onde falaremos sobre algo tão precioso, tão poderoso, que é a promessa da tua vinda, que é o que torna o cristianismo diferente de absolutamente tudo que nós conhecemos. Paulo disse que se o Senhor não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Talvez seja por isso que o diabo tenta de todas as formas desmerecer a tua morte e a tua ressurreição, porque essas duas coisas tornam o cristianismo único. E nesta manhã nós entraremos neste assunto das promessas da tua vinda, num mundo tão conturbado como este que estamos vivendo, uma sociedade tão conflituosa, tão confusa. Ouvir falar da tua vinda é um prazer, é uma alegria, é um gozo, renova a nossa fé, fortalece os nossos corações. Então, eu te peço, ajuda este frágil vaso, porque profecias trata-se de um assunto tão importante, tão profundo, que requer muita atenção, um pouco de destreza e, acima de tudo, disposição para ouvir e para aprender da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. E você diz? Glória a Deus. Eu quero começar lendo duas porções da palavra de Deus. E antes de ler essas porções, eu quero deixar claro aqui duas coisas. A primeira delas é que, por mais que estudemos a palavra de Deus, e eu já faço isso há 43 anos, são 4 décadas e quase meia, independente do tempo que a gente estuda a palavra de Deus e o tempo que a gente ensina a palavra de Deus é sempre superior ao que nós sabemos e ao que nós aprendemos. Não há em mim nenhuma arrogância no sentido de que eu já entendi tudo e eu já sei tudo, e, portanto, não há surpresas nas Escrituras para mim, e nem para ninguém. Tem gente aí com muito mais tempo de estudo da Bíblia. Eu nunca esqueço do falecido Chuck Missler, que foi um mestre que eu acompanhei, um dos maiores teólogos e escatólogos que eu conheci. E eu não esqueço o dia que ele diz, depois de 50 e poucos anos de ensino da Bíblia Sagrada, ele dizer que ele sabia muito pouco, considerando a profundidade da Bíblia, daquilo que ainda estava por ser descoberto. E ao ouvir aquilo, eu comparo aquilo comigo, né? E compare isso com você também. Um dos perigos da igreja cristã é a arrogância de nós acharmos que nós somos donos de Deus, que nós somos donos da Bíblia, e que nós já matamos todas as charadas, que nós já entendemos tudo, e que, portanto, não há mais surpresas. Não, haverá muitas surpresas. A Bíblia é um oceano e nós apenas enchemos uma caneca. Ainda há o resto do oceano para desbravar. Olha que coisa tremenda. Existe uma região no Caribe, esqueci o nome agora, Trincheira de não sei o que, um nome lá, depois eu vou achar para vocês, que a profundidade da água é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não existe nenhum equipamento feito pelo homem capaz de ir lá embaixo sem explodir.
Ou seja, o oceano não foi ainda todo explorado. Nós estamos tentando explorar o universo, né? Tentando mandar nave para Marte e mandando sondas para Júpiter, Saturno, sendo que tem o oceano aqui do lado que nós ainda não exploramos totalmente, porque nós não temos equipamento adequado para descer às maiores profundezas do oceano. E essa trincheira, ela é tão profunda que se você pegar o Monte Everest e colocá-la dentro dessa trincheira, ainda caberia o Empire State Building no topo do Everest e todos eles ficariam submersos. É muito fundo. E eu estou falando de uma das criações de Deus. Então você imagina agora a profundidade do Criador. Imagina a profundidade de Deus. Independente do quanto eu conheça, independente do quanto tempo eu sirva, independente de quanto tempo eu estudo as Escrituras, eu estude as Escrituras, eu estou falando de um Criador. Eu estou falando de uma mente que não pode jamais ser inteiramente perscrutada pela criatura. Então, como que a gente faz para estudar coisas profundas? Porque estudar profecias significa estudar a mente de Deus. Profecias é isso, a mente de Deus. Como é que a gente faz para estudar a mente de Deus? Nós temos um caminho, e um único caminho é o caminho que a Bíblia nos dá, que é seguir as pistas que Ele mesmo deixou. Só que tem um segredo para estudar profecias, que nós vamos começar hoje essa caminhada, e eu quero lembrar que não há razão para pressa, porque cada culto nós vamos estudar um aspecto do que esteja relacionado com a vinda do Senhor, lembrando que o foco número 1 de tudo que nós estudarmos aqui, sei lá, 4 domingos, 5 domingos, eu não sei quantos, o foco é um só, é entender um pouco mais a respeito da promessa da sua vinda. Quantos acreditam que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, não vai? Ok, quantos entendem como que ele vai voltar? Aí é outra pergunta. Nós precisamos entender. O que está prometido nas Escrituras? De que forma ele vai voltar? Estamos perto, estamos longe? E dá para brincar de crente mais um pouquinho? É melhor levar a coisa a sério? A gente precisa entender essas coisas. Não podemos levar a coisa em banho-maria, em fogo baixo, como se sempre estivesse longínquo. Não, 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 não. Aliás, uma das coisas que a Bíblia diz, Pedro disse, né, é que muitos tomam a sua vinda por longínqua, como se aquilo não fosse acontecer, ou se fosse demorar muito. Não, eu prefiro tomar a vinda do Senhor Jesus como se ela fosse acontecer no final deste culto. Se Jesus vier no final deste culto, será que todos nós nos encontraremos com Ele nas nuvens? Amém? Então é isso que nós vamos estudar a partir de hoje. Eu não vou falar uma linguagem complicada, eu não vou ser demasiadamente teológico, isso aqui não é um estudo bíblico, no sentido de ficar parando, analisando cada textinho e tal, não, não é isso. Isso é um culto de domingo, então eu vou estar pregando sobre o assunto, você vai ter que se esforçar para você acompanhar um pouco mais. Nós vamos projetar aqui o máximo que a gente puder para que você tenha contato visual com aquilo que será ministrado nestes cultos. Amém? Coloca a mão na sua testa aí e diga assim: Senhor, abra minha mente, expande o meu entendimento, me dê graça para compreender o que está escrito. Ajuda o teu servo para que ele possa passar somente a verdade das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Pronto, então aperte os cintos e vamos partir. 2 textos que eu quero ler com você. O primeiro está em Mateus capítulo 15, do versículo 21 em diante. A gente para quando eu entender que está bom. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu, diga, palavra. Ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo:
Manda essa mulher embora, Senhor. Despede-a que vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele respondendo disse, eu não tenho nada com essa mulher. Né? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo na verdade? Ele está dizendo, eu não tenho nada com os gentios. Essa mulher é gentia, eu não tenho nada com ela. Eu não tenho palavra para ela. Verso 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos, de novo. O que é pão? Palavra. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Verso 27, tem um segredo aqui que muita gente perde. E muita gente boa perde isso aqui. O verso 27, ele estabelece um princípio para nós estudarmos profecias, por incrível que pareça. Há um princípio aqui que essa mulher entendeu. Foi por isso que ela mexeu tanto com o coração de Jesus. Porque Jesus diz duas coisas que significam uma mesma coisa. A primeira que ele diz é, não, eu não tenho palavra para essa mulher. Diz que, e ele não lhe respondeu palavra. Quando a mulher vem correndo, ele fala, minha filha, eu não posso pegar a palavra dos filhos, o pão dos filhos, e dar para os gentios, para os cachorrinhos. E se você não sabe, os chamados animais impuros do Velho Testamento, os animais impuros, inclusive aqueles que os judeus eram proibidos de consumir, são até hoje proibidos de consumir, eles sempre foram uma representação dos que não são judeus. Lembra quando os discípulos são batizados com o Espírito Santo em Atos 2, e aí começa o mover de Deus, e de repente Deus quer que o evangelho agora seja levado aos gentios, e ele começa então a movimentar no meio dos seus discípulos. Chega um ponto em que ele precisa mandar Pedro na casa de um gentio, que era um centurião, um oficial romano, para que Pedro pudesse pregar para essa família, e essa família seria batizada com o Espírito Santo logo em seguida, família de Cornélios. Lembram disso? E aí, para que Deus pudesse convencer Pedro, o que Deus teve que fazer? Deus teve que dar a ele uma visão dos animais impuros num lençol, dizendo para Pedro, mata e come. Porque era proibido o judeu comer animais impuros. Dentre eles, o cachorro era um animal impuro, para você ter uma ideia. Aí Pedro fala, não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa impura, coisa imunda. Aí de novo a visão, vem o lençol, Deus diz, mata e come, Pedro. Ou seja, é Deus que está mandando, rapaz. Olha o perigo quando a nossa doutrina denominacional, a nossa doutrina religiosa, ela suplanta o próprio Deus, que sabe todas as coisas, suplanta a autoridade de Deus. É Deus que está mostrando para ele o lençol, dizendo, mata e come, cabra. Duas vezes, não, Senhor, eu nunca entrou na minha boca coisa impura ou imunda. Terceira vez vem o lençol com os animais. Deus diz, Pedro, mata e come. Não, Senhor, não sei o que e tal. Aí Deus lhe diz para ele o quê? Nunca considere impuro aquilo que Deus para si purificou. Então, significa que havia chegado o momento da purificação dos gentios para que eles fossem inseridos na promessa. Então, escute isto. Vocês vão entender algo agora, que tem muita gente por aí, com nome inclusive, que não consegue entender isso. A razão do porquê Jesus não podia responder a ela palavras, que ele não podia pegar o pão, a palavra dos filhos, porque ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, versículo 24, e respondendo ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então por que ele não podia compartilhar a palavra diretamente com os gentios? Porque ele tinha sido enviado para as ovelhas de Israel. Quem está entendendo até agora? Ok. Por que isso é importante? Porque quem não entende o arrebatamento da igreja, por que a igreja será tirada antes da grande tribulação? Os que não entendem isso, não entendem, porque eles não entendem a diferença entre judeu e gentio. Quem não entende a diferença entre
o povo de Israel e o resto do mundo não consegue entender por que a igreja vai ser tirada antes. Por isso que surgem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai sim passar pela grande tribulação e só vai ser arrebatada no final. Tem os mesotribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação e vai ser retirada no final. Tem os amilenistas, que são os piores de todos, porque eles não acreditam nem na grande tribulação, nem no arrebatamento pré-milênio. Eles só acreditam que nós já estamos vivendo um milênio, um suposto milênio de paz, e no final desse milênio Jesus volta então para todos, para a igreja, para Israel, para o mundo e etc. Ou seja, são teorias que todas partem de um equívoco, de que Israel e o resto do mundo são a mesma coisa. Então eles partem desse equívoco de que a igreja que é gentílica, a igreja que é composta de não-judeus, essa igreja e Israel são a mesma coisa. Entenderam o equívoco? Então, se você parte desse equívoco, você vai chegar em conclusões errôneas. Estão entendendo? As conclusões todas serão errôneas se o ponto de partida estiver errado. Ok, nós temos uma maratona, precisamos sair daqui até naquela porta. Uma maratona. Ok, se eu desviar 1 centímetro do meu ponto de partida, eu nunca vou chegar naquela porta. Eu vou dar naquela coluna, eu vou bater naquela câmera, eu vou acertar em algum lugar, porque eu desviei 1 centímetro do meu ponto de partida. Então, é isso que está acontecendo hoje com a compreensão das profecias. E esse texto que nós estamos lendo aqui, ele mostra, tipologicamente falando, ele mostra uma mulher gentílica. Você sabe que a igreja é comparada a uma virgem, uma mulher gentílica, portanto a uma mulher. Como Israel também, como nação, é comparada a uma mulher. Ezequiel capítulo 16 também é a mesma coisa. Então a figura feminina, ela serve tanto para a nação de Israel, como ela serve para a igreja. Por isso que a parábola das 10 virgens fala exatamente tanto de Israel como da igreja, que é uma das mensagens mais à frente que eu vou ministrar aqui com vocês. Então, essa história, que é uma história real, que aconteceu realmente naquela época, ela tem alguns personagens. Personagem número 1, Jesus. Personagem número 2, os judeus, todos que estão ali em torno de Jesus, os discípulos e todos os demais. Personagem número 3, uma mulher gentílica que não fazia parte da comunidade de Israel, mas que precisava de um socorro, de um milagre, de uma intervenção de Jesus na vida dela. E aquela mulher não mediu esforços para ir até Jesus e pedir socorro. Agora, se nós compreendermos essa conjuntura que eu estou explicando, já ajuda muita coisa. Jesus andava por todo Israel pregando o evangelho e muitos não criam nele. As próprias autoridades de Israel rejeitavam ele. Quantas vezes ele não pôde fazer milagres em certos lugares, porque eles o rejeitavam. Então, ao mesmo tempo que ele está sendo rejeitado aqui por judeus, vem uma mulher gentílica, que não tinha nenhuma obrigação de crer nele, que não tinha nenhuma promessa, como as promessas que os judeus tinham, da vinda de um Messias, do restabelecimento do reino de Davi sobre a terra para sempre, e etc. Portanto, eles tinham obrigação de crer nele. Vem uma mulher que não tem nenhuma obrigação e crê nele de uma forma que os judeus não conseguiam crer. E a compreensão dela atinge um outro patamar. Quando ela diz, verso 27, coloca para mim aí, verso 27. Quando ela diz, e ela disse, sim, Senhor. Olha bem, Jesus está dizendo, eu não posso pegar o pão dos filhos, que é a palavra, e dar aos cachorros. Eu não posso pegar a palavra que é do povo de Israel, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra veio para Israel. Ele está dizendo, eu não posso pegar a palavra que pertence a Israel e dar aos gentios diretamente. Eu não posso fazer isso. Aí ela entendeu, ela diz assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Essa mulher alcançou uma compreensão espetacular e muito rara. Ela entendeu o seguinte,
Não, eu sei que o Senhor não veio para lidar diretamente conosco. Mas nós nos contentamos com as deixas, nós nos contentamos com as particularidades, aquilo que o Senhor deixa escapar. Nós sabemos que o Senhor, enquanto verbo, enquanto pão, enquanto palavra, o Senhor pertence à nação de Israel, não tem problema. Mas nós também sabemos que o Senhor vai deixar escapar umas coisinhas. E nós nos alimentaremos dessas coisinhas. Por que isso é importante? Porque um dos argumentos de quem é contra o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação é que Jesus nunca falou sobre o arrebatamento secreto. Esse é um dos argumentos. Jesus nunca falou do arrebatamento secreto. E é verdade? Metade é verdade. Por que metade? Porque ele não falou com palavras claras e abertas. Ele não falou, mas ele falou com migalhas. Ele deixou as migalhas escaparem, que é o que nós chamamos na Bíblia de tipologia. O que é uma tipologia? Uma tipologia é eu chegar para você e falar assim: Jesus é o leão da tribo de Judá. Ora, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de usar uma tipologia. Eu peguei um tipo para representar Cristo. O leão é o tipo. Cristo é a consumação do tipo. Então, se eu quiser entender melhor o caráter de Jesus, eu dou uma estudada no tipo, que é o leão, e eu vou entender a natureza de Cristo, a dominância de Cristo, o poder de Cristo, o senhorio de Cristo, porque eu tenho um tipo para me ajudar a compreender isso aqui. Estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Sim ou não, gente? Porque senão eu tenho que voltar lá atrás, hein? Então, essa tipologia nos ajuda. O que Jesus fez? Ok, eu não posso trair o fato de que eu vim para Israel. Então, até o momento da sua morte e ressurreição, Jesus tinha que cumprir com a tarefa prometida para o povo de Israel. Mas ele sabia que depois da sua morte, a porta abriria para os gentios. Ele sabia já. Mas tinha que ser depois, não podia ser durante o seu ministério físico, porque ele trairia o princípio. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não podia ser durante o seu ministério físico na terra. Teria que ser depois da morte e ressurreição, porque primeiro Israel tinha que rejeitar. Aí, João capítulo 1, versículos 10 em diante. João 1, verso 10. Evangelho de João. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. De quem que está falando o texto? De Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o que João está dizendo? O evangelho de João é o evangelho mais escrito mais tarde, né? Nós temos Marcos, Mateus, Lucas e João, na sequência. Então, na sequência cronológica, eu estou explicando para vocês. Então, João vem depois, já com a conta praticamente feita, e agora João vai explicar o que aconteceu, como que a coisa chegou a esse ponto. Ele está dizendo, não, ele veio, ele cumpriu com o seu papel. Primeiro o judeu, depois o grego. Né? Primeiro o judeu, depois os gentios. Então, ele só podia abrir a porta para os gentios, escancarar a porta para os gentios, depois da sua morte e ressurreição, que Israel o rejeitasse. A partir desse momento, então, ele abriria a porta para o povo gentio, que é, por exemplo, o que acontece com Cornélios na visão de Pedro do lençol. O que Deus está dizendo? Dizendo, Pedro, a partir desse momento, eu estou purificando os gentios, a porta está aberta para eles, eles podem entrar no reino agora livremente, todos aqueles que creem poderão entrar no reino livremente. Daqui para frente a coisa vai ser aberta, vai ser escancarada, e daí para frente começam a surgir então as epístolas, e nas epístolas, aquilo que Jesus não disse fisicamente enquanto estava aqui na terra, porque ele não podia dizer, ele não podia, não fazia parte da sua missão,
enquanto pessoa física na terra, agora os apóstolos estão dizendo abertamente, um deles é o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, Paulo diz claramente sobre o arrebatamento. A palavra arrebatamento está no texto, está lá, é a palavra arpazô no grego, que significa ser tirado rapidamente, violentamente de um lugar para o outro, removido de um lugar para o outro, é o arrebatamento da igreja. Então, estabelecido isso aqui, agora nós vamos para Mateus capítulo 24, eu imagino que você tenha entendido o ponto de partida, o meu ponto de partida, para que você entenda agora por que que Jesus disse certas coisas nas entrelinhas. Por que que algumas coisas ele não chegou claramente, como ele fez no Monte das Oliveiras, no Monte das Bem-aventuranças? Por que que ele não chegou lá e falou, muito bem, deixa eu explicar para vocês como é que o negócio vai ser? Por que que ele não fez assim, então? Porque ele não podia. Ele não podia fazer. Ele tinha que cumprir toda a sua missão judaica. E quando Israel dissesse, não queremos esse tipo de Messias, então a porta se abriria para o povo gentio. E então ele escancaria a informação a partir daí. Tá bom? Então o que nós temos aqui no capítulo 24 é um discurso escatológico de Jesus para a nação de Israel. Olha como que o ponto de partida é importante. Quando você parte do ponto certo, você passa a entender as coisas que Jesus disse. Os críticos dizem, Mateus 24 não fala do arrebatamento da igreja. Não fala abertamente, mas fala de forma velada. Então vamos ao capítulo 24 de Mateus. Eu vou ler alguns textos rapidamente e depois eu vou te explicar como é que o capítulo é dividido. Hoje vai ser muito mais isso, uma espécie de introdução. Porque quando nós entrarmos em coisas específicas do livro de Daniel, do Apocalipse, etc., você não vai estar perdido. Fala, de onde que o pastor Jefferson tirou essas coisas? Do joelho? Não, não foi do joelho, foi do texto bíblico. Tá? Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, olha aí, o templo ficava onde? Em Jerusalém. O templo pertencia a quem? Aos judeus. Então você vê que o texto já começa judaico, não é? E quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Inclusive, coisa que era ridícula, né? E tipo, Senhor, olha, que coisa, o senhor não fica impressionado de ver esse templo? Um negócio que não fazia o menor sentido, porque ele, na eternidade, sempre foi Deus, então não tinha nada ali que o impressionasse, né? Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, saíram do templo. Ele disse isso e foram embora. Foram embora do templo. Subiram o Monte das Oliveiras, que é perto, inclusive, não é muito longe do templo. Perto do templo, subiram o Monte das Oliveiras. E aí diz, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, que eram todos judeus. Os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Infelizmente, eu não tenho como jogar para vocês ali o dicionário, porque seria importante, não para cansá-los, mas para dar a vocês uma compreensão do que diz aqui no versículo, o meu em inglês, me dá só um minuto, a palavra vinda, que é a palavra, essa palavra aqui, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Essa palavra vinda, no original grego que foi escrito o texto bíblico, é parousia. Parousia, né? Pronuncia-se parousia. Parousia. A palavra parousia significa a vinda visível ou a manifestação visível dele. Os judeus não tinham a menor noção de arrebatamento. Os judeus não sabiam nem que a igreja seria incluída no processo. Não sabiam. Isso aqui é o capítulo 15 de Mateus. Jesus vai citar a igreja pela primeira vez no capítulo 16, no próximo capítulo.
Quando ele diz, estabelecerei, tu és Pedro, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos no capítulo 15. Até esse dado momento, Jesus não tinha sequer usado a palavra igreja. Ninguém tinha noção, os discípulos não tinham noção, o resto de Israel muito menos. Eles nunca imaginariam que ia chegar um momento em que Deus ia escancarar as portas para o resto do mundo, para o povo gentio, e que Deus não ia exigir circuncisão, guarda do sábado, nenhuma das rotinas praticadas na lei judaica, que Deus não ia exigir nada disso. Ele ia abrir a porta para o povo, para o resto do mundo, e a única exigência seria a fé. A única exigência para você ser salvo é a fé. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele foi enviado para morrer pelos seus pecados. Complicado isso? Simples ou complicado? Simples. Paulo foi pregar no Areópago, num estádio grego, onde não tinha nenhum judeu. E aí, ao pregar naquele lugar, o que ele faz? Ele não apela para Abraão, para Isaac, para Jacó, para não sei o quê, para a circuncisão, para o sábado, nada disso. Ele fala sobre o Deus desconhecido. E ele prega uma mensagem de graça, o Deus desconhecido que veio e se manifestou em carne na terra para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Então, o que Paulo faz? Paulo prega uma mensagem que desperte fé no outro, de falar assim, uau, é mesmo, eu creio nesse Deus. Pronto, você crê nele, que ele é o Filho de Deus e que ele veio morrer pelos seus pecados? Creio. Significa que você está admitindo que é pecador e que você não consegue salvar a si mesmo. Portanto, você precisa de um Salvador. E Jesus veio como Salvador. Ao crer nele, você é salvo. Não é Maria que te salva, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Barnabé, não é Miguel, Gabriel, não é ninguém, é Jesus. Jesus que morreu pelos seus pecados, ele é o seu Salvador e ninguém mais. Não tem dois Salvadores, três Salvadores, não tem. O Salvador é único só, é um só e o nome dele é... Essa compreensão de que a igreja surgiria depois, isso só acontece no livro de Atos. Porque nem Jesus dizendo no capítulo 16, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Pedro entendeu quando Jesus disse isso? Nada. Como é que eu sei? Porque senão Jesus não teria a trabalheira de mostrar para ele um lençol com um monte de animais dentro para convencê-lo de que ele tinha que ir na casa de Cornélios, pregar para Cornélios, porque Deus aceitaria Cornélios, a alma de Cornélios, como ele aceitava a alma de um judeu. Pedro nunca imaginava que ele iria na casa de uma família gentília, que o pior, romana, pregaria para essa família, a família inteira ia se converter, e todos seriam batizados no Espírito Santo na mesma hora. Hoje, para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo dentro das igrejas por aí, apesar de que está mudando. Eu estou vendo isso assim, impressionantemente, por onde a gente tem ido, a Zanda tem viajado comigo, o Alexandre e a Karine também já estiveram num dos nossos eventos, e a gente tem visto isso acontecer de uma forma muito constante e de uma forma muito poderosa e nova. Está voltando, é verdade, mas no meu tempo de jovem, de adolescente, quando eu me converti, a gente tinha os nossos congressos de jovens da CBN, Convenção Batista Nacional do Estado do Espírito Santo. Foi onde eu conheci essa dama maravilhosa. Quer dizer, eu já conhecia antes, mas lá que a gente começou a trocar aqueles olhares e pá. Aí eu já joguei aquele charme assim, eu tinha cabelo, eu jogava o cabelo de lado assim. Aí... Quando ela viu o cabelo batendo assim, pá, aí acabou. Aí não deu outra. Estamos aí casados esse tempo todo. 37 anos. Esses eventos, esses encontros de jovens que nós tínhamos na época, meu Deus, que coisa gloriosa, que coisa pode... Eu estou falando de congresso com 1.500, 2.000 jovens. A gente ia para as escolas, para as cidades. Esse onde eu e a Zanda começamos a nos interessar um pelo outro, foi em Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo.
mas eu participei de vários outros que a gente ia, aqueles congressos maravilhosos, os melhores pregadores da época da Convenção Batista Nacional, que era avivada, vinham, pregavam, ministravam. Eu fui batizado com o Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim, nesse congresso, onde estava pregando o pastor Aurelino Mendes, um homem de Deus. Eu senti um chamado missionário nesse congresso. Ele pregou uma mensagem no sábado à noite sobre o chamado missionário. Nessa noite eu senti um incômodo muito grande, e aí depois eu entendi pelo meu pastor que era a confirmação do meu chamado, que até então eu sabia por outros, que Deus falou com fulano, Deus falou com a minha mãe, Deus falou com não sei quem, eu ficava sabendo por tabela, mas nesse dia eu tive uma experiência interior, quando então eu percebi que o meu futuro seria fazendo o que eu faço até hoje, cuidando da obra de Deus, pregando e ministrando a palavra de Deus. Então, eu quero que você entenda isso. No capítulo no capítulo 15 de Mateus, não havia noção de igreja, nenhuma noção de igreja. Então, quando Jesus vem e diz para eles no capítulo 24, eles se aproximam e diz: e estando assentados no Monte das Oliveiras, verso 3, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? A palavra vinda aqui não é arrebatamento, não é arpazô, a palavra que aparece em 1 Tessalonicenses 4,18, 4,16, não é. É a palavra parousia, que é a palavra vinda visível. Por que eles usaram esta palavra parousia aqui e não a palavra arpazô? Porque eles não tinham noção de arpazô. A palavra parousia, usada no grego, que é traduzida por vinda, essa palavra reportava para o que eles conheciam do Velho Testamento. O que o Velho Testamento ensinava sobre o Messias ou sobre o futuro do reino de Deus? Duas coisas importantes. Número 1, o reino de Davi seria eterno. Deus estabeleceu uma aliança com Davi e o reino de Davi passava a ser eterno a partir daquele momento. Verdade de número 2, o reino de Davi seria eterno porque o Messias viria da descendência de Davi. Então, quando o Messias viesse, fisicamente, a partir daquele momento, estava confirmada a aliança que Deus fez com Davi, de que o seu reino seria eterno. Então, essa vinda, aí eles entenderam. Jesus, os discípulos chegam para Jesus em Atos, capítulo 1, versículos, acho que a partir do versículo 8, se eu não me engano, coloca aí só para eu ter certeza, não quero dar para vocês a informação errada. Atos 1, 8, deixa eu ver se é 8. Ok, volta uns 2 versículos, volta para os 6 aí para eu ver. Ok, olha aí, aí está. Esses são os mesmos discípulos dali. Olha como que eles não tinham noção ainda de como que a coisa se desenrolaria. Eles estão agora, antes do batismo com o Espírito Santo, já depois da ressurreição de Jesus, eles ainda têm uma dúvida. Aí eles chegam para Jesus e falam: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O que eles estão perguntando? Eles estão perguntando o seguinte: Senhor, nós não temos dúvida que o Senhor é o Messias. Dúvida nós não temos. Mas o Velho Testamento diz que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Eu estou parafraseando para você entender o que está embutida nesta pergunta. O que está embutido aqui? A promessa que o Velho Testamento faz do Messias é que ele vai restaurar o reino. Qual reino? O reino de começa com Dá, termina com Vi. Davi. Esse é o reino. Jesus agora já morreu, já ressuscitou e está dizendo que vai subir. Aí você para, mas espera um pouquinho, não estou entendendo. Ele já morreu, já ressuscitou e está dizendo que vai para o Pai, então espera um pouquinho, deixa eu tirar a minha dúvida. Senhor, é agora ou não que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Próximo versículo. E disse-lhes: não é problema de vocês. É isso ou não é que ele disse? Estou parafraseando. Não
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não se preocupem com... Senhor, é agora ou não que o Senhor vai cumprir a promessa do reino? Que o Senhor vai restaurar o reino? É ou não é? Aí Jesus diz assim, não se preocupem com isso, isso não é problema de vocês. Por que Jesus deu essa resposta? Você tem uma opinião? Por que Jesus deu uma resposta evasiva? Muito simples. Você já pensou se Jesus chegasse para eles e falasse, ó, seu negócio, senta, todo mundo aqui senta, vou explicar para vocês o que vai acontecer. Israel rejeitou a promessa, Israel me rejeitou como Messias, eu vou abrir agora a porta para os gentios, eles vão começar a se converter e virão, a igreja será basicamente gentílica, e por causa disto, isso vai retardar o estabelecimento desse reino em 2023 anos. Que é o que nós estamos hoje, 2023 anos. Não é? Por enquanto. Se ele vier amanhã, ainda no final do ano, já passaram 2023 anos. Você está entendendo? Eu estou falando na linguagem mais simples possível, porque qualquer um pode entender o que eu estou te explicando. Jesus fala, não, porque, imagina, não, Jesus fala, não, vai ser daqui 2030 anos. Porque agora Israel rejeitou, o pai mandou abrir a porta para os gentios, e agora Israel vai ter que passar por um processo, que é o que ele descreve no capítulo 24, Israel vai ter que passar por um processo, para que então eu venha. Não daria para ele explicar isso? Não! Se ele dissesse tudo o que ele sabia que ia acontecer, olha, eu vou levantar ainda um cara chamado Saulo de Tarso, que é perseguidor da igreja, esse cara vai se tornar o apóstolo dos gentios, ele vai viajar o mundo pregando 3 viagens missionárias, mas as igrejas todas que ele vai plantar, todas elas vão sumir do mapa, porque vai surgir um tal de islamismo algum tempo na frente. Imagina se ele fosse parar para explicar essas coisas, daria para explicar todas essas coisas, sim ou não? E outra coisa, se ele diz tudo isso, com que ânimo aqueles homens iam continuar pregando o evangelho e até morrer por amor a ele? Com que ânimo? Se ele chegasse e falasse, ok, deixa eu abrir o jogo com vocês, como é que vai ser o negócio? Não. E é a mesma coisa que ele faz conosco. Ele diz assim, ninguém sabe o dia nem a hora. Imagina se ele quebrasse essa regra. Você vê esse monte de maluco que aparece aí pelas redes sociais e tem outros malucos que seguem esses malucos. Os malucos mor, que ficam por aí marcando data para Jesus voltar, mesmo na Bíblia dizendo categoricamente que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o cara arruma uma desculpa para dizer que ele descobriu o dia e a hora, aí marca o dia para Jesus voltar. Aconteceu isso em 2012, aconteceu isso agora em 2015, não é? Na época do calendário Maia, porque tinha crente usando o calendário Maia para dizer que Jesus ia voltar. Olha que absurdo. 2015 de novo, aconteceu isso. 2017 a mesma coisa. Agora já tem um cara aí dizendo que Deus mostrou para ele que a grande tribulação já começou e que daqui a 3 anos e meio a igreja vai ser arrebatada. E a gente pregando o evangelho, claro, limpo e cristalino, com muito custo aí, com anos, nós temos aí, entre Instagram e YouTube, nós temos aí umas 200 mil pessoas nos acompanhando. Esses caras têm 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas acompanhando esses caras. Que estão todo dia mentindo a respeito das Escrituras e as pessoas estão acompanhando esses caras. É o que diz em Jeremias capítulo 5, versículo acho que 30, 29 ou 30, que diz assim, não, o meu povo é manipulado, pelos sacerdotes, pelas mãos dos profetas. Aí o texto diz assim, e o pior é que o meu povo gosta. Jeremias 5, acho que 30, por aí, não precisa ir lá não, depois vocês procuram aí. O meu povo é manipulado pela mão dos sacerdotes, pela voz dos profetas. Aí dizia, o pior é que ele gosta, o povo gosta. Pior é que o povo gosta. Então você pega, tem canais bons aí com 1 milhão de pessoas? Tem. Eu pelo menos conheço uns 2 canais aí muito bons, com grandes canais. Mas a maioria dos canais que são grandes são canais mentirosos, canais sensacionalistas, porque o povo gosta dessas coisas. O
povo gosta de ser mentido. E o pior é que não há accountability. Não há, os caras que prometeram que Jesus vai voltar em 2012, alguns deles foram os mesmos que marcaram para 2015, alguns deles marcaram para 2017, e tem alguns deles aí também aproveitando aí essa onda de... Agora então que está a guerra de Israel com os palestinos, acabou. Jesus vai voltar a qualquer momento, o anticristo é o fulano de tal, e não sei o quê, papapá. Aquele sensacionalismo que o povo de Deus gosta. Por quê? Por que que nós gostamos? Quando eu digo nós, não eu, graças a Deus, não. Nós é gente demais. E quando eu digo nós, não estou nem dizendo vocês aqui, estou falando é porque gente, crentes do Nepal, por exemplo. Tadinho dos nepaleses, né? 5:30, pode colocar aí, já que o Emerson desafiou, coloca aí, 5:30. Jeremias 5:30. Não, Jeremias, meu filho. Aqui está Gênesis. É porque eu quero que o pessoal veja. Hã? Coisa espantosa e horrenda. O que, Jesus? Coisa espantosa e horrenda anda fazendo. Se Deus falar com você sobre algo espantoso e horrendo, o que você vai imaginar? Ah, deve ser o pessoal do LGBT, QU+, JHLM. Deve ser, não deve? Os homossexuais estão tomando a terra. Não, deve ser prostituição. A gente foi em New Orleans, né? E aí levaram a gente para conhecer o centro da cidade. Tem uma rua dedicada à prostituição. Dedicada. Que não dá nem para passar, porque você vê o que não deve ver, o que não gostaria de ver. Né? Eu fui na Holanda também em 90, no ano 2000, na época do ano 2000. Conferência do Billy Graham na época. E aí tem um bairro lá, que é um bairro de prostituição. E o pessoal vai fazer turismo, conhecer, passear. E aí nós não fomos, os pastores não foram, mas tinha gente se organizando para ir lá conhecer o bairro. Coisa espantosa. O que será espantoso e horrendo, pastor? Deve ser isso, aquilo, fulano, de tal, ciclano. Olha o que na mente de Deus é espantoso e horrendo. 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Como é que vocês vão fazer no fim? Ele está perguntando. Como é que vocês vão fazer quando o fim vier? Estão entendendo? Para Deus, o horrendo não são os homossexuais lá fora, as prostitutas, o tráfico de drogas. Isso é ruim? Claro que é, não estou dizendo que não é ruim. Não, é ruim. Mas o que eu estou dizendo é que na mente de Deus, horrendo é outra coisa. Horrendo para Deus é outra coisa. Porque o ímpio que está lá fora praticando impiedade, para Deus é natural. Mas quando o povo o conhece, se converte e vem para dentro da igreja, a expectativa dele é outra. Deus espera que você vai comprar um chumaço ali de maconha? Não. Deus sabe que o outro, o ímpio lá, o viciado, vai comprar? Sabe. Ele espera que você faça o mesmo? Não. Se você fizer o mesmo, torna-se horrendo, porque ele espera de você outra coisa. Então o que é horrendo para Deus? Os profetas mentirem, profetizarem falsamente, e os sacerdotes, que são os líderes, representam os líderes de hoje, os sacerdotes manipularem o povo com falsas profecias, ou falsas interpretações das profecias, para, seja por dinheiro, por fama, por poder, ou seja lá o que for. Quem está me entendendo? Levante a sua mão bem alto e diga: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu vou então caminhar para terminar no capítulo 24. Então você já entendeu que quando eles perguntam, verso 3, e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Essa vinda é a mesma pergunta que eles fazem em Atos 1:8, 1:6, né? Atos 1:6. É a mesma pergunta. Por isso que é parousia. Parousia é manifestação visível. Se eu disser,
Olha, vai ter uma... Sai lá fora, você, sai lá fora. Telei. Ok, se eu falar, gente, vai ter uma parousia do Telei agora naquela porta ali. Pronto, parousia, está ali. É a manifestação visível de uma pessoa. Isso é parousia, no grego. Tá? Agora, se eu disser para você, gente, o Telei vai ser arpazô. Esse arpazô significa rápido, sequestro. Sabe aqueles sequestros relâmpagos do Brasil? Que aqueles trabalhadores lá fazem para poder ganhar um dinheirinho? Os trabalhadores. Aquilo ali é um arpazô, no sentido literal da palavra. A pessoa vem, sequestra o outro, arrasa não sei para onde, esvazia a conta bancária. Aquilo é um arpazô. É um sequestro, é um arrebatamento. Só que no nosso caso, o caso bíblico, chama-se arrebatamento, porque literalmente nós vamos ser sugados da terra, a igreja vai ser sugada da terra para um ambiente espiritual, onde não será visto por ninguém. Por isso que chama-se arrebatamento. Quem está entendendo? Diga, eu serei arrebatado. Diga, gostem ou não. E aí no versículo 4, então, semana que vem nós vamos falar sobre isto. O que eu quero te dar, basicamente, é a divisão do capítulo 24, para você entender para onde que vamos na semana que vem. E no verso 4, Jesus diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então eu vou terminar te dando um outline do capítulo, coloca aí para mim o slide, por favor, e nós vamos fechar hoje assim. E eu te peço encarecidamente que você assista esse vídeo de novo depois. A menos que você seja QI 380 e você conseguiu memorizar tudo que eu disse, eu te peço encarecidamente que durante a semana, bota um fonezinho de ouvido, ouça de novo esta mensagem, para que semana que vem eu possa continuar de onde parei, eu não tenha que voltar, fazer recapitulação, nada disso, continuar de onde parei, porque no meu coração urge esta necessidade de esclarecer o povo de Deus a respeito da verdade das profecias bíblicas. Amém? Então, o que é que nós vamos estudar no capítulo 24 a partir da semana que vem? Ok, versículo, onde está capítulo é versículo, tá? Realmente, bem lembrado. Capítulo 24, do versículo 1 ao 8, nós temos o princípio de dores. Preparação para o quebrantamento de Israel. Então, no versículo 28 diz assim, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos nos versículos de 1 ao 8. Esse momento que nós estamos vivendo na história ainda são os versículos de 1 ao 8. Nós não entramos ainda no versículo 9, próximo. Dos versículos 9 ao 28, nós temos a grande tribulação, tudo o que está descrito em Apocalipse 6 ao 19. A igreja estará ausente nesse período. Então, se eu pegar o capítulo 24 e precisar localizar o arrebatamento da igreja no capítulo 24, onde que estaria o arrebatamento da igreja? Entre o versículo 8 e o versículo 9. Tem uma linha branca aí. É aí que a igreja é arrebatada, do versículo 8 ao 9. Porque quando começar o 9, a igreja já precisa estar ausente da terra. Ok, pastor, falar é fácil. Eu quero que o senhor prove, porque eu sou da igreja de Bereia. Muito bem, então vem domingo que vem, que eu vou te provar isso. Tá? Eu sou bereano, pastor. Que maravilha. Então, do 9 ao 28, a grande tribulação. O que você vai ler no Apocalipse, do capítulo 6 ao 19, que é a descrição, em parte cronológica, eu explico isso depois, agora não daria, em parte cronológica da grande tribulação, do 6 ao 19, é o que começa a acontecer no versículo 9 de Mateus 24. Mateus 24, versículo 9, é o início da grande tribulação, que você encontra em Apocalipse 6 ao 19. Inclusive,
a palavra igreja aparece até o fim do capítulo 3 do Apocalipse. A palavra igreja. Está lá abundantemente, igreja para lá, igreja para cá. Quando fecha o capítulo 3, a palavra igreja desaparece, não aparece mais no Apocalipse até o fim do livro. Ora, isso por si só já não é uma pista de que a igreja está faltando no ambiente? De que a igreja não está lá mais, porque ela não é mais citada do capítulo 4 para frente. Tá? Próximo. Versículos 29 ao 35. A vinda, de novo a palavra parousia. A vinda do Senhor em glória. Portanto, não é arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu entre o 8 e o 9. Agora nós estamos falando da vinda dele, que é o telei entrando por aquela porta, é a parousia, a vinda dele num cavalo branco, como diz em Apocalipse também. A vinda do Senhor Jesus em glória, essa é o que Paulo chamou de parousia, vinda visível de Jesus nas nuvens. Então, os judeus nunca perguntariam, Senhor, quando serão essas coisas e quando se dará o arrebatamento? Eles nunca fariam uma pergunta dessa, porque eles não tinham noção de que os gentios seriam incluídos na conta. Próximo. 36 ao 44, versículos, fundamentação e alerta sobre a vinda de Jesus em glória. Então, nesses versículos, você vai encontrar, ok, nos versículos anteriores ele falou sobre a vinda dele. Ok, do versículo 36 ao 44, o Jesus que está falando e o cara que está escrevendo, Mateus, ele vai dar a fundamentação e vai fazer os alertas devidos, como por exemplo, 36, só para você ter uma ideia, verso 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente meu pai e alguns youtubers. Tem youtuber que sabe. Tá? Aí, como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se... Olha agora ele dando as migalhas. O que a mulher cananeia disse? Não, Senhor, tranquilo, eu não estou pedindo para o Senhor me dar um pão inteiro, não. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, eu sei que o Senhor vai deixar cair umas migalhazinhas e para nós é o suficiente. Aí ele começa a jogar as migalhas. Ele diz, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ele está falando agora da parousia? Sim ou não? Não! Como que eu sei? Porque durante a grande tribulação, as pessoas vão estar vivendo normal, casando, dando-se em casamento e tal, e vivendo uma vida normal? Não. Então não é a parousia. Aqui ele está jogando uma migalha, ele está dando uma deixa. Verso 39. E não perceberam até que veio o dilúvio, levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, e por aí vai. Próximo. Do verso 45 ao 51, que é o fim do capítulo 24, nós temos introdução do conceito 50-50, fundamentação para a parábola das 10 virgens. No capítulo 25 começa a parábola das 10 virgens. E na parábola das 10 virgens existe um conceito que ele está introduzindo agora. É o conceito do 50-50. O que é isso, pastor? 50% é salvo, 50% se perde. E para que as pessoas não confundissem o que ele está dizendo, ele lança o conceito aqui, do verso 45 ao 51. Do 45 ao 51 e no capítulo 25, você vai lidar com esse conceito aqui, 50-50. 50% é salvo, 50% se perde. E embora a gente possa usar isso devocionalmente, por exemplo, as 5 virgens prudentes que têm azeite na botija são salvas, e as virgens imprudentes se perdem. Ok, então eu posso devocionalmente aplicar isso? Posso, devocionalmente eu posso. Olha, irmão, então cuidado, né? Mantenha suas lâmpadas acesas, mantenha suas lâmpadas com azeite, não brinca com Deus, sirva ao Senhor, seja fiel. Isso é uma aplicação devocional. Mas a aplicação teológica, que é quando você segue os preceitos e os princípios do texto,
A aplicação teológica fala sobre igreja e Israel. Por isso que é 50-50. Porque o reino de Deus é composto de Israel e igreja. Israel vale 50%, a igreja vale 50%. São dois povos que, quando se juntam, dá o reino de Deus. Tá? Então, as virgens prudentes é a igreja e as virgens imprudentes são os judeus. Como é que eu sei disso? Eu vou te mostrar mais para frente. Então, ele lança esse conceito agora, no versículo 45, que ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, em verdade vos digo, e tal. Porém, se eu... Cadê? Se aquele mau servo disser consigo, ao meu Senhor tarde virá, olha só, vai demorar. E começar a espancar os seus servos, e comer, beber e tal, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas e tal. Então, ele começa um pouco antes, versículo... verso 40, eu coloquei 45, mas é 40. Verso 40, tá? Diz, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Então é um aproveitamento de 50%. Salva 50, perde 50. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e será deixada a outra. De novo, um aproveitamento de 50%. Então, ele lança essa noção aqui no versículo 40, porque no capítulo 25... toda a parábola tem a ver com um aproveitamento de 50%. 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. As 5 prudentes são salvas, as 5 imprudentes ficam no arrebatamento. Entendeu? Então, teologicamente falando, quem são os 50-50? Israel e a igreja. E ele usa a figura masculina, estando dois no campo, porque a igreja é um povo, Israel é outro povo. Figura masculina. No verso 41, ele usa a figura masculina. Estando duas no moinho, porque Israel é uma nação literal e a igreja é uma nação santa, de acordo com Pedro. Então, as duas figuras, masculinas e femininas, cabem para os dois povos. Por isso que ele usa as duas figuras, masculina e feminina. E quando chega na parábola das 10 virgens, então, tudo se consuma, porque fica claro que a igreja é que sobe, Israel é que fica. A gente vai falar sobre isso depois. Quem aprendeu alguma coisa, dá um glória a Deus aí. Coloque-se de pé, por favor. Cadê a Luana? Teve que sair. Amém. Mais uma vez eu te peço que ouça esse vídeo na página da igreja, também vai estar na minha página, são 2 páginas no YouTube, a Igreja New Time Church e a minha página Jefferson Neto. Ouça de novo para que semana que vem você possa continuar a sua compreensão em nome de Jesus. Você pode levantar a mão comigo? Pai querido, nós te glorificamos nesta tarde, queremos te agradecer pelo teu carinho, o teu zelo para conosco. O teu Espírito é realmente espetacular. Como que ele gerencia as Escrituras, como que ele traz... Só ele é capaz de trazer compreensão das Escrituras. E nós estamos aqui humilhados aos seus pés, porque nós não somos os senhores das Escrituras, nós somos servos das Escrituras. Nós amamos Jesus, nós amamos o teu Espírito Santo e nós amamos as profecias. Nos ajude a entendê-las ainda mais, que semana que vem a nossa mente esteja ainda mais aberta, para que haja uma compreensão maior, ó Deus, para que os acontecimentos mundiais, para que os tumultos que acontecem aqui e acolá não desviem a nossa atenção de Jesus e nem da tua santa palavra, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Graças a Deus.